Já busquei minha água ali, né? Que é que vai falando na boca certa. Boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor, né? Da nossa reunião da Gênese, que nós fazemos aqui todas as segundas-feiras, às 8 horas. Muito bom a gente se reunir de novo, né? A gente fica meio órfão aí o descanso é necessário, mas a gente também sente falta, né, dos nossos encontros, de estudar junto, de bater um papo, né? Já que nós conseguimos aí, durante esse período, construir um grupo muito harmonioso, muito gostoso, né? Apesar de, como a Marleninha disse, a matéria ser um pouco difícil, é um estudo bem prazeroso de fazer. Eu dou especialmente aqui boas-vindas para o Marcelo e para a Denise. Se sintam-se acolhidos. Nós estamos aqui, nosso estudo, basicamente, e também para minha esposa, né? A Letícia está aí, né? É que ela aparece de vez em quando a gente está em cidade diferente, ela pode participar. Nosso estudo aqui é uma mesa redonda, né? Eu não estou aqui para ensinar, até porque eu não tenho condição disso. Eu me proponho só a estudar e explanar. E, Verinha, Oi. eu acho que você esqueceu o microfone ligado. Você pode Não, desligar, por favor? que eu queria falar alguma coisa, mas vou Fica à esperar vontade. terminar. Então tá, beleza. Então aqui a gente está numa roda, eu me proponho a falar, mas a gente constrói o conhecimento juntos. Então fiquem bastante à vontade para me interromper, né? Porque eu sou muito falador. Então é só abrir o microfone e me interromper. Pode concordar, pode discordar, né? Nós estamos aqui para construir o conhecimento, né? A única pessoa com autoridade no assunto aqui é a dona Ana, que é professora de geografia, muito experiente, muito culta aí. Tá bom? E vamos lá então, Verinha, o que você tem para nós aí? Caio, não fala assim, não. Estou aprendendo também. Tá aprendendo também, com certeza. Então, como o João Vitor disse na prece, né, que a gente aprender e não guardar para a gente. Isso estou achando um pouco difícil, mas para o meu entendimento está sendo ótimo, porque quando eu vejo alguma reportagem sobre ossos, coisa que eles acharam, eu já entendo perfeitamente. Então, assim, está sendo muito útil os estudos. Que bom, velho. Tá mesmo, eu também, a gente vai lendo, né? Quando a gente vai ver alguma coisa sobre a Terra, né? A parte física da Terra, né? A geologia, eu também tô me interessando mais aí. Até peguei alguns livros para dar uma lida aí também. Então vamos lá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vem cá, deixa eu interromper só um pouquinho. Fique à vontade. Aproveitando aí a ideia da Verinha, né? Igual o sábado aconteceu, infelizmente, né? Aquela queda lá. Nossa, eu lembrava muito aqui dos nossos estudos, né? Porque eu falei, olha aí que interessante. É triste, né? Muito triste, mas só esse adendo aí. Eu também pensei, Marlene, nos nossos estudos, quando vi a notícia lá daquele desprendimento de rocha lá em Capitólio, né? Porque a gente está estudando ainda, né, as modificações do globo, e então aí eu lembrei disso também. Aquele tipo de rocha é o quartzito, chama quartzito. Perfeito. Composto de quartzo. Obrigado, Ana. E lá tá chovendo muito, viu? Tava lá, o Pinhuí ali do lado, vou te falar, viu? Ó, só para a gente focar aqui, nós já passamos aqui, nós estamos na Gênese, né? Já passamos por todos esses capítulos que fala especificamente da Gênese, porque a Gênese é dividida em 3 livros, né? Que é a Gênese, os milagres e as predições. Nós estamos dentro do livro da Gênese, né? Na primeira parte, né? Vamos dizer assim, primeira parte da Gênese. E nós, hoje, nós vamos terminar o capítulo 9, que fala das revoluções do globo, né? Por isso aí que a gente lembrou aí, como a Marleninha disse, também a Verinha e a Ana, a gente falou aí, né, da formação do globo, das erupções, das transformações físicas pelos quais a Terra passa.
Então, no último encontro nosso em dezembro, nós terminamos o item 14. E nós falávamos até então aqui dos cataclismos futuros, né? Porque a gente estava estudando aqui os cataclismos passados, né? Como o dilúvio, as formações, as movimentações de água. Aí teve essa parte que Kardec se dedicou aos cataclismos futuros. E a leitura da Gisele, né? Ali falou sobre, aqui eu até anotei, empreendimentos sombrios, né? Os assassinos, né? Feitos pelo homem. E esses são justamente os cataclismos futuros. Que a gente até destacou aqui, a última frase, que diz que até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição, pela inteligência e pela observância das leis divinas, as maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza, isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Que a gente estudou, né, a formação do globo, né, passando por diversas revoluções, e a gente aprendeu que o nosso globo hoje está maduro, né, vamos dizer assim, já está na fase que ele está estável. Não tem aquelas instabilidades tão grandes como havia, né, de temperatura, de movimento de água, da atmosfera também. Né? Nós já estamos numa maturidade física que permite aí a vida, né? O oxigênio já está estabilizado, a atmosfera. Então, os cataclismos, é o que a gente vê mesmo, são causados pelas desigualdades sociais, pela violência, né? Pela forma como a gente ainda vive, né? Uma forma muito, muito violenta mesmo, né? Ainda, infelizmente, com muito preconceito e muita falta de distribuição das nossas riquezas, né? A gente ainda está amadurecendo moralmente. Então, nós estudamos também que agora a nossa evolução é moral, porque a nossa evolução tecnológica ela anda a passos largos, né? Mas a gente está precisando desenvolver muito mais agora a nossa moral, né? Nós criamos muita tecnologia, agora a gente tem que utilizar bem dessa tecnologia, né? Como nós estamos fazendo aqui, para ajudar as pessoas, para nos ajudarmos, enfim, para a evolução do nosso planeta. Então vamos lá, nós vamos falar então dessa última parte das revoluções do globo, que vai tratar do aumento ou diminuição do volume da Terra. Bom? Reforço para ficarem bem à vontade para me interromper. Vamos lá. Se quiserem, claro. Né? Item 15. O volume da Terra aumenta, diminui ou permanece estacionário? Né? Então, Kardec nos provoca. A gente lê. O volume da Terra aumenta, diminui ou fica estacionário? Né? É o que nós vamos desenvolver agora. Alguns, para sustentar que o volume da Terra aumenta, se fundam em que as plantas dão ao solo mais do que retiram, mais do que tiram. O que, se num sentido é exato, noutro não é. Então, aqueles que sustentam que o volume da Terra aumenta, né, eles utilizam como fundamento que as plantas mais tiram da Terra do que dão, né? Porque eles tiram os nutrientes, né, os gases, né, naqueles movimentos que elas fazem, então elas mais tiram, né? Não, as plantas, peraí, me confundi, desculpa, elas mais dão ao solo do que retiram. Então as plantas retiram os nutrientes do solo, se alimentam ali, né, do sol e dos gases, né, do oxigênio, né, do gás carbônico, a depender. Então elas mais tiram, elas mais dão do que tiram, porque elas crescem e quando elas morrem elas ficam ali. Então elas mais dariam à terra do que retirariam. As plantas se nutrem tanto e até mais das substâncias gasosas que aurem na atmosfera, quanto das que sugam pelas raízes. Né? Então aqui Kardec está afirmando que as plantas se nutrem igualmente ou até mais das substâncias gasosas do que elas conseguem sugar pelas suas raízes. Ora, a atmosfera faz parte integrante do globo. Porque, a um princípio, quando a gente pensa no volume do globo, a gente pensa só
na Terra, e a gente desconsidera a atmosfera. Mas Kardec já está deixando claro aqui, e a gente já estudou isso, que a atmosfera faz parte do nosso globo. Os gases que a constituem provêm da decomposição dos corpos sólidos, e estes, recompondo-se, retomam o que lhe haviam dado. Então, os gases, que quando um corpo decompõe, né, de um animal, de uma planta, ele libera gases. Né? Então, esses gases da decomposição dos animais, dos vegetais, eles vão para a atmosfera. Né? Só que, quando nascem outras plantas, elas também retomam de volta esses gases. Né? É daí que a gente estuda que na natureza, né, se não me engano foi Lavoisier que disse, na natureza nada se cria, nada se destrói. Tudo vai se transformando, né? Tudo se transforma. É uma troca, ou antes, uma perpétua transformação, de tal sorte que, operando-se o crescimento deles com o auxílio dos elementos constitutivos do globo, os despojos dos vegetais e dos animais, despojos é o corpo já morto, né? Dos vegetais e dos animais, por muito consideráveis que sejam, não lhe aumentam um átomo a massa. Então, essa decomposição dos corpos não aumenta a massa do globo. Por quê? Porque o corpo, para ele crescer, para ele se desenvolver, ele retira do globo. O corpo, para crescer e desenvolver, ele retira do globo tudo que ele precisa. Se a gente pensar nas plantas, elas tiram os nutrientes do solo e tiram os gases da atmosfera. E nós também, a nossa alimentação, tudo a gente tira daqui mesmo. Então, o que Kardec está fazendo essa afirmação, que não há um aumento na massa. Se por essa causa a parte sólida do globo aumentasse de forma permanente, né, então ele está fazendo uma suposição. Então, se essa teoria de que os corpos mais dão do que retiram, se ela fosse verdadeira, né, então se a parte sólida do globo aumentasse de forma permanente, se o nosso globo tivesse em constante aumento, isso se daria à custa da atmosfera, que diminuiria de outro tanto e acabaria por se tornar imprópria à vida, se não recuperasse pela decomposição dos corpos sólidos o que perde pela composição deles. Kardec está falando o seguinte: se a massa do globo aumentasse mesmo com essa decomposição dos corpos, a atmosfera diminuiria, por conta desse equilíbrio, que na natureza as coisas se transformam. E se a atmosfera diminuísse, o que ia acontecer? Nós não teríamos uma atmosfera própria para a vida. Então ele diz aqui, ó, acabaria por se tornar imprópria à vida. Então, se essa teoria fizesse sentido, de que a decomposição dos corpos aumentasse o globo, né, a massa ali do globo, a gente teria diminuição da atmosfera, o que atrapalharia aí a vida que aqui existe na Terra. E é o que a gente observa hoje mesmo, né? Que há um equilíbrio na natureza, né? Não acontece esse aumento pela decomposição e diminuição da atmosfera. Na origem da Terra, a gente vai lembrar lá quando a gente estudou sobre a formação das camadas geológicas, né? Na origem da Terra, as primeiras camadas geológicas se formaram das matérias sólidas momentaneamente volatizadas, né? Volatizada é aquela matéria que transformou em gasosa, né? Então, aquela matéria sólida estava momentaneamente num movimento gasoso, né? Então, na origem da Terra, as primeiras camadas geológicas se formaram das matérias sólidas momentaneamente volatizadas, por efeito da alta temperatura. Né? Lembra que no começo era uma bola de fogo a Terra, né? Era um magma. E que, condensadas mais tarde pelo resfriamento, se precipitaram. Então, na formação dessas primeiras camadas geológicas, a temperatura era tão alta que a matéria ali depositada estavam momentaneamente volatizadas.
Quando acontece o resfriamento, que a gente também estudou, essas matérias que foram condensadas pelo resfriamento, elas se precipitaram. Incontestavelmente, elas elevaram um pouco a superfície do solo. Então, elas aumentaram um pouquinho a superfície do solo, mas sem acrescentarem coisa alguma à massa total, pois que ali havia um deslocamento de matéria. Então, mesmo que a camada tenha se precipitado, tenha aumentado de tamanho, ela não aumentou a massa total do globo, porque ali é só uma transformação. A matéria que estava gasosa se transformou em sólida. É o que a gente observa, né? A partir desse pensamento aí que eu falei do Lavoisier, que na natureza as coisas se transformam, né? Quando expurgada dos elementos que continha em suspensão, a atmosfera se encontrou no estado normal. As coisas tomaram o curso regular, em que depois seguiram. Então, ele está falando assim, quando expurgados os elementos que continha em suspensão, é porque vocês lembram que a gente estudou que a atmosfera ela era pesada, entre aspas, porque depois com aquelas chuvas, aquele movimento que deu, as substâncias químicas, os elementos químicos, os metais, saíram da atmosfera e vieram para o solo. Aí que a gente teve capacidade de ter vida na Terra. Porque a atmosfera ela era tão densa na época que o sol mal entrava. A luminosidade vinha de dentro. O sol mal entrava. Por quê? Porque a atmosfera estava muito densa, né? Depois, quando a Terra foi se estabilizando, esses materiais ficaram no solo e a atmosfera ficou mais limpa, né? Falando assim, um português mais claro, né? E é por isso que ele fala que as coisas tomaram o curso regular em que depois se seguiram. Então aí sim podia ter vida. E aí começa a aparecer os primeiros seres vivos, né? Inclusive a gente vai estudar no próximo capítulo. Hoje, a menor modificação na constituição da atmosfera acarretaria forçosamente a destruição dos atuais habitantes da Terra. Mas também é provável que novas raças se formassem em outras condições. Então hoje, como eu falei no comecinho aqui, nós estamos num globo maduro, que não tem modificações tão grandes, né? Porque se a nossa atmosfera mudasse, o que aconteceria? A vida aqui na Terra não suportaria, né? Nós temos um grau de oxigênio que a gente tem que ter para respirar todo dia, senão, né, a gente viu aí, infelizmente, né, por conta da Covid, as pessoas medem a quantidade de oxigênio no sangue, né, porque a gente precisa disso. Então, se o oxigênio diminuísse, né, quem já foi para a montanha, para lugar alto, a gente começa a passar mal. E, ao mesmo tempo, se tivesse um excesso de algum outro gás, né, poderia nos fazer mal. Então, Kardec fala que haveria uma destruição dos habitantes da Terra, se houvesse uma modificação na atmosfera, mas ele acredita que seria provável que outras raças se formassem, né? Porque aí outros corpos que estariam aptos a essas condições, né? Aí Kardec continua assim, ó. Considerada desse ponto de vista, a massa do globo, isto é, a soma das moléculas que compõem o conjunto de suas partes sólidas, líquidas e gasosas, é incontestavelmente a mesma desde a sua origem. Então, quando a gente vai considerar a massa do globo, a gente não vai considerar só o sólido, né? A gente vai considerar o líquido e o gasoso. Então, a massa é a mesma. E isso é muito bonito, porque se antes a Terra se resumia praticamente a uma bola de fogo, né? Uma bola de magma, né? Com a atmosfera da época, com aquele gás envolto. É a mesma coisa. A massa é a mesma. O que aconteceu? Transformações. Moléculas se combinaram, né? Se separaram e tal, e foram formando as coisas, né? Kardec, um pouquinho para frente, vai falar. O hidrogênio se soma ao oxigênio, e aí a gente tem a água.
E foi assim que foi se transformando tudo. Isso é muito bonito, né? Lógico, né? Vem de Deus, tem que ser bonito mesmo, né? Se a gente considerar, né? Outro dia eu vi na verdade, era até uma piadinha, que a pessoa falava assim, você já parou para pensar que com a construção de prédios, a terra não fica mais pesada? Aí o outro fala assim, ué, mas por quê? Eu falo, ué, porque tudo que vem para construir o prédio, a gente tira da terra. Então não tem nada de fora que acrescente, né? Então é mais ou menos isso, é muito bonito, né? A gente saber que daquela massa que era quase uniforme, a gente tem uma variedade tão grande de espécie, de vegetal, de metal, de líquido, de gás, né? Realmente é uma orquestra, né? Vamos lá. Se o globo experimentasse uma dilatação ou uma condensação, seu volume aumentaria ou diminuiria sem que a massa sofresse qualquer alteração. Portanto, se a Terra aumentasse de massa, o fato seria efeito de uma causa estranha, pois que ela não poderia tirar de si mesma os elementos necessários ao seu aumento, né? Então, se a Terra aumentasse de massa, de onde que veio essa massa extra? Dela não veio. Porque não tem como ela tirar dela e colocar nela mesma e crescer. Teria que ser algo de fora, né? Agora Kardec vai trazer uma opinião aqui, justamente sobre esse ponto. Ó. Há uma opinião, então ele está falando que é uma opinião, segundo a qual o globo aumentaria de massa e de volume pelo afluxo da matéria cósmica interplanetária. Aí eu fui pesquisar o que era afluxo, né, que eu não sei. Eu não encontrei um sinônimo, mas afluxo é quando recebe algo de fora e aumenta. Então, por exemplo, quando aqui na região a gente chama de córrego, né? Quando um córrego deságua num rio, a gente pode falar que esse córrego afluxa no rio. Que ele afluxa o rio, ele aumenta o volume do rio, porque ele cai nesse riozinho. Então, existe uma opinião aqui, segundo Kardec, de que o globo, a Terra, aumentaria pelo volume do afluxo da matéria cósmica interplanetária, porque a Terra receberia matéria cósmica dentre os planetas. Né? Seria essa uma tese. E aí Kardec diz que o seguinte, ó, esta ideia nada tem de irracional. Né? Ela não é irracional, mas é por demais hipotética para ser admitida em princípio. Não passa de um sistema combatido por sistemas contrários, sobre os quais a ciência ainda nada estabeleceu. Então, Kardec, até a época de Kardec, hoje eu não sei se isso foi confirmado ou se já foi refutado de vez, né? Acredito que não tenha sido confirmado, mas que a Terra não aumenta de acordo com o que ela recebe, né, de fora, né? De alguma matéria extraterrestre, no sentido de ser fora da Terra. Ele fala que não é irracional, que é uma ideia boa, né, que faz um pouco de sentido, mas ele falou que é muito hipotética ainda para ser aceita. Né? Então ele deixa isso em aberto, como é o caráter de Kardec na sua fidelidade à ciência. O que ele consegue afirmar, ele afirma. O que ele não consegue afirmar, ele fala, olha, isso é uma hipótese, e ele sempre emite a opinião, se ele acha que é possível ou não, mas ele não chegou a concluir essa matéria. Alguém sabe alguma coisa sobre isso? Você sabe, Ana? Sobre esse afluxo? Tem uma teoria, mas também ela não é aceita, né, da formação da Terra por acriação, que seria justamente essa agregação de material cósmico, né? Agora, que a Terra recebe de fora, né, ela recebe, haja visto o caso dos meteoritos, né? Que às vezes pesam toneladas e toneladas e que são arremetidos para o nosso planeta, vindos do espaço sideral, certo? Verdade. Agora, já que você me passou a palavra, eu quero também comentar aí
que todos os seres vivos, não é? Eles, e mesmo os seres inorgânicos, eles têm uma troca harmoniosa de energia com a Terra, esse equilíbrio ao qual você fez referência, né? Mas o homem, por sua cupidez, por sua imprevidência, por sua ambição, ele não se sente, e por seu orgulho, ele não se sente como parte da natureza. E ele é natureza. Então ele se coloca como alguém superior a tudo isso. E é aí que mora o problema. Por quê? Ele não se sentir fazendo parte da natureza, ele acaba agredindo a natureza. E ao agredir a natureza, ele agride a si mesmo, por ser também natureza. E daí advém consequências, tanto de ordem material, de ordem física, como de ordem moral. Haja visto os sofrimentos pelos quais passam, né, essas populações diante do rompimento de barragens, quer sejam barragens hidrelétricas, quer sejam essas barragens de mineração, como está para acontecer aí no estado de Minas, estão esperando que uma nova barragem se rompa, e uma rompeu esses dias, né, da mina do Pau Branco, causando uma catástrofe, destruindo estradas, impedindo o trânsito, isolando pessoas, isolando cidades, pela destruição de estradas. Nós vimos isso essa semana. E eles estão esperando, tem uma outra barragem em Minas de mineração, essas barragens de lama acumulada pela mineração, querendo se romper. Eles estão tomando medidas, mas sabe-se lá, com tanta chuva que vem ocorrendo, né? E daí advém, então, sofrimentos de ordem moral, porque as pessoas perdem entes queridos que desaparecem soterrados pela lama, perdem suas moradias, perdem todos os seus bens, seus documentos, né? Ficam, às vezes, com a roupa do corpo só. Então, são consequências, assim, que o homem passa por sua imprevidência, né? E tocando nesse acidente que aconteceu lá em Capitólio, ali é um lugar perigoso, todo mundo sabe, época de chuva, está sujeito a uma tromba d'água, pois eles não foram se aventurar e chegar bem lá no sopé da escarpa do cânion, né? Da escarpa do Planalto. Então, os agentes naturais fazem com que as rochas se partam, como aquele bloco ali, a infiltração de água pela erosão química, também a física, que é o dilatar e comprimir das rochas com as mudanças de temperatura, quente e frio, elas se partem, né? Então, são coisas assim que a própria natureza organiza, arregimenta. Mas há casos em que o homem impactua demais o meio ambiente e vai sofrer as consequências, né? A questão, será que estava determinado para aquelas pessoas se acidentarem ali? Ou será que foi imprevidência delas, por se aventurarem, inclusive expondo crianças ao risco? E muitas chegaram mesmo à morte. Teria sido uma fatalidade ou uma imprevidência? Uma falta de prudência? Não é mesmo? Então fica aí para a gente refletir
sobre tudo isso. Então, esses impactos do homem sobre a natureza, eles têm causado danos, né? Têm causado muitos danos. E o homem vai sofrer as consequências morais também desses impactos, dessa agressão que ele tem feito, sem pensar nas consequências, movidos simplesmente pela ambição, pelo egoísmo, né? E achando-se o dono do mundo. Muito bem, verdade, Ana. O homem, a gente acaba que, bom, a gente sabe, né? Interfere na natureza, sempre buscando nossa satisfação, né? Não deixando o equilíbrio de lado e até as outras vidas que aqui estão, né? Nós não estamos sozinhos, né? Então, é muito bom o que você disse. Muito bem. Então, depois dessa teoria que Kardec citou aí, né, que poderia ser esse afluxo, né, que tem gente que acredita que há um aumento do globo pelo afluxo de matéria cósmica interplanetária, aí Kardec vai fazer vai trazer uma mensagem do espírito do espírito da qual ele tirou aquele texto que a gente estudou da uranografia geral, né? É um espírito que nada mais, nada menos do que Galileu Galilei, né? Então, é um gênio, né, da nossa história aí. Então, Kardec continua assim, ó. Eis aqui a tal respeito a opinião do eminente espírito que ditou os sábios estudos uranográficos incertos acima no capítulo 6. São os estudos uranográficos, né, ali a uranografia geral que a gente estudou. Aí ele faz o seguinte destaque. Os mundos se esgotam pelo envelhecimento e tendem a dissolver-se para servir de elementos de formação a outros universos. Restituem pouco a pouco ao fluido cósmico universal do espaço o que dele tiraram para formar-se. Então, olha que bonito. Quando a gente fala que uma planta tira da atmosfera e do solo o que ela precisa para se desenvolver, e depois que ela morre, ela devolve para a atmosfera e para o solo o que ela pegou antes, na formação do planeta é a mesma lógica. O planeta retira do universo os elementos que ele precisa para se formar, e depois, né, quando ele morre, né, entre aspas, né, quando ele se dissolve, Galileu, né, diz o seguinte, ele restitui pouco a pouco o fluido cósmico universal do espaço, o que dele retiraram para formar-se. Então é a mesma lógica. O que a Terra tirou do universo para se formar, ela vai devolver um dia. Eu queria Pode falar, José. Nossa, eu tô até meio boba, assim, porque eu nunca havia pensado nesse grau de lógica, de que tudo, né, tudo se transforma. Eu tô assim, tipo, cada milímetro do que acontece que entra, sai. E como que isso tem uma organização. Eu tô assim, entrando em parafuso aqui, de imaginar o quanto essa orquestra é maravilhosa. É uma coisa, a gente sempre escutou, tudo se transforma, tudo. Tá, mas agora, ouvindo esse estudo aqui, eu tô de boca aberta aqui. Eu quero aproveitar e dizer o seguinte, eu ia fazer a pergunta que a Ana esclareceu em todos os sentidos, porque eu caminho toda manhã e me preocupo muito de ver a sujeirada nos terrenos, e aí eu ia perguntar para ela e ela com maestria respondeu muito mais do que eu ia perguntar. Muito obrigada, Ana. Eu é que te agradeço, Vera. Se eu estiver sendo útil, eu só tenho a agradecer a Deus.
Muito bem. Então, tudo aquilo que um planeta retira do universo para se formar, um dia ele vai devolver, né? Depois Galileu continua assim, ó. Além disso, todos os corpos se desgastam pelo atrito. O movimento rápido e incessante do globo através do fluido cósmico dá em resultado diminuir-se-lhe constantemente a massa, se bem que de quantidade inapreciável em determinado tempo. Né? Então, os movimentos da Terra, né? A gente estudou aí que não é só o movimento de translação e de rotação, né? Todos esses movimentos, eles geram atrito, né? Atrito com matérias, com gases, né? E esse atrito vai causando um desgaste, né? Que Galileu classifica aqui como inapreciável, né? Em determinado tempo. É muito pouco, né? Falando no português mais claro. A existência dos mundos pode, a meu ver, dividir-se em 3 períodos. Primeiro período, condensação da matéria. Período esse em que o volume do globo diminui consideravelmente, conservando-se a mesma massa. É o período da infância. Segundo período, contração, solidificação da crosta, eclosão dos germes, desenvolvimento da vida, até a aparição do tipo mais aperfeiçoado. Nesse momento, o globo está em toda a sua plenitude. É a época da virilidade. Ele perde, mas muito pouco, os seus elementos constitutivos. À medida que seus habitantes progridem espiritualmente, passa ele ao período de decrescimento material. Sofre perdas, não só em consequência do atrito, mas também da desagregação das moléculas, como uma pedra dura que, corroída pelo tempo, acaba reduzida a poeira. Em seu duplo movimento de rotação e translação, ele entrega ao espaço parcelas fluidificadas da sua substância, até o momento em que se completa a sua dissolução. Então, se a gente for voltar um pouquinho aqui, ó, quando ele vai falar do período da infância, ó, o primeiro período, condensação da matéria. A gente estudou. Tem lá a nebulosa, né? A nebulosa ela vai começar a existir uma condensação de elementos, né? Que vai conservar a mesma massa. É o período da infância, né? É o período do início. Aí depois vai ter a contração e solidificação da crosta, que foi a solidificação da crosta, aquela primeira camada que a gente estudou. Aí vai ter a eclosão dos germes, desenvolvimento da vida, né? A criação de outras camadas geológicas que a gente também estudou, até a aparição do tipo mais aperfeiçoado, né? No nosso caso aqui, o tipo mais aperfeiçoado é o ser humano, né? Que tem o organismo mais complexo, né? E que é aí a morada do espírito, é onde a gente tem a oportunidade de fato, trabalhar, estudar, desenvolver. Né? Aí ele vai falar que esse é o período da plenitude, é a época da virilidade, que é a época que a gente se encontra. Né? Que a Terra, então, perde pouquíssimos elementos constitutivos. Né? À medida que seus habitantes progridem espiritualmente, passa ele ao período do decrescimento material. Então, à medida que os habitantes da Terra vão se elevando espiritualmente, né, consequentemente, eles vão nós iremos, vamos nos desmaterializando, no sentido de estar cada vez menos apegado à matéria, né, à medida que a gente evolui espiritualmente, e aí vai sofrendo o envelhecimento da Terra, até o dia em que ela se dissolve. Né? E depois Galileu finaliza falando o seguinte, ó. Mas então, como o poder de atração está na razão direta da massa, não digo do volume diminuído da massa do globo, modificam-se as suas condições de equilíbrio no espaço. Dominado por planetas mais poderosos, aos quais ele não pode fazer contrapeso, resultam daí desvio nos seus movimentos e, portanto,
também profundas mudanças nas condições da vida em sua superfície. Né? Então, assim, na medida que a gente já estudou a lei de atração, né? Quando uma massa é muito maior do que a outra, ela atrai as menores que estão ali perto dela. Por isso que a gente gira em torno do Sol. Né? A gente está na rotação, esqueci como é que chama. Estamos na órbita do Sol. Estamos na órbita do Sol, porque ele tem uma massa muito maior que a nossa. Então, ele vai falando que à medida que a Terra vai perdendo massa, né, por conta desses movimentos que ele falou, ela vai sendo dominada por planetas mais poderosos, né, por elementos maiores do universo. E aí ela pode sofrer uma mudança nas suas movimentações, nos seus movimentos, né, e, consequentemente, nas condições da sua superfície. Porque a gente sabe que a gente recebe Sol e a gente tem a noite, né, que é escura, justamente por conta do movimento que a gente está. E a gente também estudou aquela angulação que a Ana nos explicou, que é por isso que nos nossos polos não bate sol o suficiente, né, para ficar como está aqui, por exemplo, a gente que está próximo da linha do Equador, né, lugar tropical, né, então. Então, aí Galileu finaliza assim, ó, assim, nascimento, vida e morte do globo. Ou infância, virilidade, depressitude. São as 3 fases por que passa toda aglomeração de matéria orgânica ou inorgânica. Indestrutível, só quem? Só o espírito. E por que ele é indestrutível? Porque ele não é matéria. Galileu, mensagem que ele transmitiu na Sociedade de Paris em 1868. Poesia, né? Poesia pura, poesia científica. Muito bonito esse ensinamento de Galileu. Ô, Caio, Fica à vontade, Ana. tem muitos espíritas que falam assim, referindo a esse capítulo, né, da Gênese aí, da uranografia, eles dizem, o animismo, né, falam com desprezo como se o animismo fosse, vamos dizer assim, entre aspas, um pecado, né? Pecado mortal. Mas ele existe, foi o caso aí, né? E tanta coisa que Galileu afirmou e que hoje a ciência chega à mesma conclusão. Ele sem nenhuma tecnologia na época, né? Então, é isso aí, né, Caio? Nós não podemos também ter esse desprezo pelo animismo aí de Camille Flammarion. Isso mesmo, Ana. Muito bom. Ficou tem um asterisco aqui, né, que ele vai trazer os movimentos, né? Ele fala assim, ó, no seu movimento de translação em torno do Sol, a velocidade da Terra é de 400 léguas por minuto, sendo de 9.000 léguas a sua circunferência e seu movimento de rotação ao redor do seu eixo. Cada ponto do Equador percorre 9.000 léguas em 24 horas, ou 6,3 léguas por minuto. Aí a medida que eles usavam na época. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Ninguém? Tá todo mundo igual a Gisele aí de boca aberta, né? Eu fiquei também. Esse livro aí vai só surpreendendo a gente, né? A gente todo dia acha que estava muito bonito, depois vem, fica mais bonito e a gente vai aprendendo, né? Ninguém quer falar nada? Tudo bem. Vamos passar então agora, a gente vai começar o capítulo 10. A gente fala um pouquinho nesses minutinhos que restam, né? E aí a gente continua na semana que vem. Olha como a gente está progredindo bem. Nós vamos começar o capítulo 10. O capítulo 10, aí ele já vai falar da gênese orgânica. Até então, a gente vinha falando o quê? Da gênese inorgânica, né? Vamos dizer assim. A gente estava falando da formação do globo, né? A gente estava falando da formação da terra, formação de montanha, deslocamento de água, né?
Kardec é muito didático, né? Mestre nisso. Então, ele já na Gênese, que ele foi falando na parte da formação do globo, ele já pincelou muito bem a gênese orgânica, né? A gente já falou aqui do aparecimento dos animais, né? Aquele animal só na água, depois água e terra, depois os grandes, né? Até os mamutes, né? Os jacarés, os animais que nem existem mais, né? Até a gente chegar nas condições que nós temos hoje, que aí são de animais de porte menor, né? Que tem uma reprodução mais fácil, necessita de uma alimentação muito menor e mais fácil de lidar. E aí, então, a Kardec já deu uma pincelada muito boa, né, nesse assunto. E agora ele vai, e nós vamos junto com ele, mergulhar de cabeça aí na gênese orgânica. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar a formação primária dos seres vivos, nós vamos estudar o princípio vital, geração espontânea, a escala dos seres orgânicos e o homem corpóreo. Vamos lá. Os nossos... tá muito pouquinho, quer ver? Eu vou ler só um. Aí vai ficar, é só uma degustação, para a gente ver o que a gente vai estudar nesse capítulo. Tá bom? Formação primária dos seres vivos. Item 1. Tempo houve em que não existiam animais. A gente já estudou isso. Tempo houve em que na Terra não havia animais. Logo, eles tiveram um começo. Um dia esses animais começaram a surgir, tiveram um início, tiveram uma gênese. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias a elas. Então, essas condições que a gente estudou, tanto da atmosfera, né, o tipo de vegetação, né, quando a vegetação começou a ficar mais complexa, ela apresentava mais nutrientes, né, um corpo mais complexo para alimentação. Então, a partir daí também começaram a surgir animais mais complexos, enfim. Isso é positivo. Aí vem a pergunta: como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Cada espécie. Então, vamos pensar em 3 aqui, só para passarinho, cachorro e cobra. Eles tiveram um início, eles evoluíram até o jeito que a gente conhece eles hoje, né? Mas eles tiveram um início. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram, né? Mas esse primeiro casal, de onde saiu? É um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre os quais apenas se podem formular hipóteses. A ciência ainda não pode resolver o problema. Pode, entretanto, pelo menos, encaminhá-lo para a solução. Então, Kardec usa um artifício filosófico, né, que a gente vai buscando a origem e os porquês. De onde surgiram os primeiros animais, de cada espécie. Obviamente vieram de um casal, né, que assim é o sistema divino da procriação. Mas de onde é que veio o primeiro casal? E aí Kardec fala que a ciência não pode, pelo menos até a época dele, né, resolver definitivamente o problema. Mas pode encaminhar. A gente pode ter uma noção do que aconteceu, né? Porque o Kardec também trabalha, né, a gente já estudou isso, com o método da observação, né? Então a gente consegue, através da observação, entender os caminhos divinos. A gente consegue refutar alguns, né? Então a gente sabe que o cachorro, né, não apareceu o cachorro, porque não é assim que é o sistema divino. O sistema divino é através da evolução. Tudo evolui, né? Se a gente acabou de estudar que a Terra evolui, né, que a parte física, que as montanhas evoluem, né, que os metais evoluem, né,
a gente sabe também que os vegetais e os animais evoluem. Então a gente consegue refutar a hipótese, né, de que surgirão animais assim. Apareça a cobra, aí aparece a cobra. A gente sabe que não foi assim, né? Por conta desse sistema divino que a gente consegue entender através da observação. Mas aí fica aí a degustação para os nossos próximos encontros. Nós vamos estudar aí a formação primária dos seres vivos. Ô, Caio, Fica à vontade. e que nem a mulher foi criada da costela do homem. Amei. Muito menos, né, Verinha? Muito Muito menos. mesmo. Né, Ana? É isso aí. É mais fácil o homem ter sido criado da costela da mulher. É brincadeira, né? Essa foi boa. Mas a gente vai... É bom a gente fazer esses estudos, lógico, né? E a gente vai conseguindo já desmistificar muita coisa, né? É, muito bem lembrado aí o exemplo da Verinha, né? Nessa ideia que acaba colocando a mulher como inferior ao homem, né? Pega lá um pedacinho da costela da mulher para fazer o homem, né? Aliás, pega um pedacinho da costela do homem para fazer a mulher. A gente sabe que não foi assim que aconteceu, né? Mas é isso aí. Temos 2 minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta?